Olá pessoal, Leonardo falando. Então vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica. Essa é a nossa quinta aula. Peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo para ajudar o nosso trabalho e vamos lá. E vamos falar sobre queda livre, um assunto muito importante também. Bom, a diferença é que em queda livre a aceleração vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre a aceleração da gravidade, que é o g. Então, no nosso movimento uniformemente variado, ou simplesmente movimento variado, que nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, na verdade, você tem uma aceleração qualquer, tá? Aqui não. Aqui nós temos uma aceleração específica, que é justamente a aceleração da gravidade. E ela é considerada, nesse momento aqui, ela vai ser considerada constante em toda a Terra. Lá na frente, quando nós estudarmos gravitação universal, ou seja, as leis de Newton e gravitação universal, nós vamos ver que, na verdade, a aceleração da gravidade ela varia com a distância em relação ao centro da Terra. Então, o valor é considerado igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguns livros, alguma literatura, algumas literaturas consideram G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, outros 9,8, enfim, aí depende do contexto do exercício ou da literatura em questão. E aqui nós temos o Newton, né, porque existe uma história não confirmada ainda, né, pelo menos não é totalmente confirmada, de que Newton estava um belo dia, né, debaixo de uma macieira, e uma maçã caiu na sua cabeça e ele começou então a pensar sobre aquela força, né, o que derrubou essa maçã, por que ela caiu, enfim, e aí isso desencadeou basicamente nas forças, né, na força gravitacional e obviamente na aceleração da gravidade, que é o nosso tema aqui, porque uma força produz uma aceleração. Então a aceleração da gravidade permitiu que essa maçã caísse na cabeça de Newton como decorrência de uma ação de uma força que puxa essa maçã. E essa força, ao puxar essa maçã, imprime nela uma aceleração de mais ou menos, né, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E esse é um típico movimento de queda livre, tá bom? Então, se nós tivermos aqui uma maçã, uma macieira, uma árvore de maçã, nós temos uma maçã caindo de uma certa altura até o chão. Isso é queda livre, porque essa maçã está sujeita à aceleração da gravidade. E aqui uma foto real, né, ou seja, da macieira real, em que supostamente Newton ficou lá deitado ou ficou sentado embaixo dela enquanto a maçã caiu na sua cabeça, tá bom? Bom, então aqui nós temos algumas situações de queda livre. Por exemplo, uma pessoa em cima de um prédio deixa um corpo, uma bolinha, uma pedrinha cair a uma certa altura h, uma velocidade inicial nula, né? E aqui a aceleração da gravidade. Novamente aqui, uma certa altura, a 140 metros, a velocidade inicial de 15 metros por segundo e por aí vai. E aquele onde você simplesmente joga uma bolinha para o alto, ela vai, então quando ela está subindo, ela está sendo desacelerada, porque a gravidade puxa para baixo, a bolinha está indo para cima. Chega um ponto que essa velocidade é nula, então há um instante em que a velocidade é nula, e é justamente o instante em que a bolinha ou o corpo troca de sentido. Então agora ele começa a descer. Então note que é muito importante isso, porque num primeiro momento o corpo está acelerado negativamente, ou seja, um movimento retardado, retrógrado, porque a aceleração é negativa, está puxando o corpo para baixo. Então à medida que a velocidade diminui, ou seja, à medida que ele vai percorrendo um espaço, sua velocidade vai diminuindo em função da gravidade que está puxando, até chegar a um ponto que ela é nula, porque à medida que ele está caindo, a gravidade está atuando, então está aumentando, está acelerando esse corpo. Isso faz com que ele ganhe velocidade e chegue nesse ponto aqui exatamente com a velocidade que ele saiu. Tá? Então isso é uma queda livre. Tempo de subida, tempo de descida, e você tem que analisar o sentido desse movimento. Por isso que sempre que você for começar um exercício ou uma análise de movimento de queda livre,
você tem que definir um eixo e um sentido. Então, se eu considero aqui, por exemplo, o eixo para cima, um eixo no sentido vertical, né, ou seja, no sentido para cima, eu considero isso positivo. Então, tudo que estiver ao contrário é negativo, tudo que estiver nesse mesmo sentido é positivo. Então, isso é de fundamental importância. E interessante que no movimento variado, movimento uniformemente variado, nós tínhamos essas três equações aqui, digamos assim, fundamentais, que é a posição horária em função do tempo, a velocidade, né, horária também em função do tempo, e a equação de Torricelli, que independe do tempo. Porém, quando nós migrarmos para a queda livre, nós simplesmente vamos adequar a nomenclatura, vamos mudar nome aqui de letra. Então, a posição simplesmente vai passar a ser altura, né? Então, altura inicial, né? Aqui é um H0, que eu acabei esquecendo, mas é um H0, a velocidade inicial, tempo, e o G. Agora não é um A, porque esse A aqui até então ele é variável, depende do movimento. Como é queda livre, o A vai ser o G, porque nós vamos estar sempre sujeitos à aceleração da gravidade. Então, é fixo, é o G. E o V, novamente, onde tem A, nós vamos colocar G. E em Torricelli, mesma coisa. Onde tem A, nós vamos colocar G. E o ΔS vai ser simplesmente o ΔH, que é a altura final menos a altura inicial. Uma coisa interessante. Nós temos o planeta Terra, nós temos um paraquedista que está caindo, óbvio. Bom, primeira coisa, você define um eixo e define a orientação desse eixo. Então, estou definindo o eixo para cima, direção vertical, estou definindo que para cima é positivo. Automaticamente, o que estiver para baixo é negativo. Então, sendo assim, nesse cenário, um paraquedas, ou seja, um paraquedista ao cair, ele está caindo em sentido contrário à minha definição anteriormente. Então, como ele está caindo, ou seja, está vindo sentido para baixo, e minha definição padrão é sentido cima, positivo, nós concluímos então que a aceleração ela é negativa. Lembre-se que a aceleração está atuando sobre esse paraquedas, sobre esse paraquedista. Então ela é negativa pelo fato de estar em sentido contrário ao convencional, aquele que eu adotei. Se eu tivesse adotado para cima negativo, tudo que estivesse caindo ia ser positivo. Nesse caso, nesse cenário, a minha aceleração seria positiva. Tá bom? Então tudo é uma questão de definição, de convenção. Agora note, você está lá no lado oposto agora, lá no Polo Sul. Bom, hipoteticamente, obviamente o paraquedista ele cai em direção à Terra, né? Então note que aqui, embora dê a sensação que ele esteja de cabeça para baixo, nós sabemos que ele está sendo atraído pela Terra. Então ele está caindo ainda. E aí novamente você adota o seu sistema. Então para cima, positivo. Então tudo que estiver para baixo é negativo. Então note porque é uma coisa peculiar. Esse positivo para cima, ele em relação àquele nosso sistema anterior, ele é para baixo. Ou seja, esse para cima aqui, ele corresponde a um para baixo no nosso cenário anterior. Tá bom? E o paraquedista ele está caindo, mas se você for comparar com o anterior, é como se ele estivesse subindo. Tá? Então note que tudo vai depender da convenção. Então estou convencionando que para cima, sim, para cima, porque para cima quer dizer longe da Terra. Para baixo é a Terra atraindo, para próximo da Terra. Essa é a questão aqui. Então para cima eu estou dizendo que é positivo e para baixo, que é no sentido de atrair, sendo atraído pela Terra, G é negativo pelo fato de ela estar em sentido contrário a minha convenção aqui, o meu sentido convencional, que eu defini como positivo para cima. Beleza, pessoal? Então vou finalizar essa aula por aqui. Novamente, peço que você deixe aquele like, faça um comentário aí, compartilhe o vídeo, vamos ajudar mais pessoas e vamos nos ver em breve. Bom, então vou deixar aqui para vocês a atividade 4 e a atividade 5. E na próxima aula eu venho resolvendo com vocês, tá bom? Então nos vemos em breve, sempre.